Hoje nós vamos falar sobre os 3 pilares da liderança. Exatamente os 3 pilares que dão sustentação a um líder. Todas as vezes que a gente pensa em cenários, cenário é um espaço real ou virtual onde uma história vai acontecer. Qual é a história que a gente vai estar criando? Quando a gente imagina que esse cenário ele é extremamente instável, mutável, ele tem uma série de variações. Agora, muitas vezes as pessoas ficam falando, nós vamos mudar o cenário, nós vamos criar um cenário novo, nós vamos estar criando alguma coisa diferente. Mas muitas vezes as pessoas param para dizer, mas se não fosse por causa dessa instabilidade econômica, nós com certeza criaríamos uma realidade muito mais próspera. E é nesse momento que eu gosto de pensar. Não é o cenário que define a realidade, mas é exatamente quem está dentro do cenário. É mais ou menos como um ator. Nós temos um cenário, nós temos todo um figurino preparado, maravilhoso. Mas se esse ator não desempenhar o seu papel, de nada vale um cenário. Por isso que muitas vezes a gente vai ver um ator com um cenário extremamente pobre, extremamente escasso, mas ele cresce e ele faz com que essa apresentação se transforme em algo memorável. Assim é o líder. O líder, ele tem três pilares básicos para criar esse cenário, esse contexto e essa realidade. Para criar exatamente aquilo que vai fazer a diferença. Acompanhe comigo essa imagem, o tripé da liderança. O primeiro ponto desse tripé é exatamente sentir. Como é que nós estamos sentindo a realidade? Muitas vezes a gente vai perceber que tem pessoas que estão muito mais ocupadas em sentir a insegurança, a incerteza, o medo, e vai deixar de sentir a oportunidade. Muitas vezes a pessoa está tão comprometida com o medo, com as incertezas e com as dúvidas, que ela para de perceber, de sentir efetivamente a realidade, o que está acontecendo ao seu redor. E é nesse momento que faz uma imensa diferença. Sentir a realidade como ela é. A realidade não é boa, a realidade não é ruim, a realidade é. Por isso que muitas vezes tem pessoas que quando estão vivendo uma adversidade, elas entram em uma profunda depressão, muito mais pelo simples fato de que parece que é mais importante sentir aquilo que ela está comprometida. Sentir o medo, sentir a tristeza, sentir o abatimento emocional. E é nesse momento que faz uma grande diferença, no momento em que a pessoa para e começa simplesmente viver, sentir essa realidade como ela é. Não é boa, não é ruim. A realidade é. Por isso que, quando a gente para imaginar, chorar é bom ou é ruim? Sentir raiva é bom ou é ruim? Sentir medo é bom ou é ruim? Se o medo não for bom e se o medo não for ruim, se o medo for simplesmente medo, nós temos algo a ser feito. Se a raiva não for boa, se a raiva não for ruim, simplesmente é uma expressão de indignação, uma expressão de limite. Se a tristeza não for boa, se a tristeza não for ruim, ela é simplesmente um impacto emocional de uma perda. E nós podemos lidar com essa situação da melhor forma. Por isso que todas as vezes que a gente imaginar a palavra crise, nós vamos estar diante de uma situação. A crise, para algumas pessoas, ela é uma oportunidade. Para algumas pessoas, é uma grande ameaça. Mas não depende do cenário. A crise, ela é simplesmente administrável. Nós podemos evoluir, crescer, nos tornarmos muito melhores. Ou não. Simplesmente nos abatendo com a crise. Sentindo essa crise como das crises passadas, esquecendo de que essa é uma nova crise, é algo novo, é algo para ser experimentado como inédito.
para que nós possamos viver as soluções de uma forma inédita. É nesse momento que faz uma grande diferença. Existe um trechinho do filme Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, onde o Frodo e o Sam, eles saem em uma viagem, uma grande aventura. Em um determinado momento, os dois caminhando por um campo, o Sam para e o Frodo continua os passos, até que o Sam fala uma frase para o Frodo. Pronto, este é o lugar mais distante que eu já fui até hoje. E o diretor de fotografia mostra exatamente esse momento onde existe um campo seco e um campo verde. Mais ou menos como a imagem que muitas vezes a gente vai ver na vida. Um cenário de escassez e um cenário de prosperidade, muito próximos um do outro. Mas o que impede essa pessoa de dar um passo na vida? O que impede uma pessoa de ir para o lugar mais distante que ela já foi até hoje? O que impede não é o cenário. O que impede é o que está aqui dentro, e aqui dentro do nosso coração. Por isso que muitas vezes, quando nós não estamos abertos a sentir, a experimentar, a viver uma situação nova, como algo novo, nós começamos a perpetuar o passado no presente. As situações que não deram certo no passado, e elas começam a se repetir no presente. O líder jamais, em momento algum, pode se permitir isso. O líder é a primeira pessoa a criar esse compromisso, esse sentido do novo, do inédito, esse sentido de estar criando algo novo. E é nesse momento que o líder, ele começa a criar uma interação viva entre aquilo que ele sente e aquilo que as pessoas que estão ao redor dele começam a criar. É nesse momento que o líder começa a transformar esse cenário a partir desse sentir, a partir dessa capacidade, essa percepção sentida da realidade. O primeiro princípio desse tripé, o sentir, ele foi usado como um grande diferencial pela equipe dos All Blacks de rugby, a seleção nacional da Nova Zelândia. O treinador, ele levou todos os seus jogadores para viver um período com a tribo dos Maores, os primeiros habitantes da Oceania. Os Maores acreditam que eles são os escolhidos de Deus. Eles são os representantes na Terra dessa divindade maior. Os All Blacks, eles criaram uma capacidade de identificação. Os Maores, quando eles saíam para uma luta, por exemplo, eles faziam uma dança chamada haka, que era exatamente a personificação de Deus na Terra. Era sentir exatamente essa grandiosidade, essa divindade em todas as suas ações. E com o passar dos dias, a seleção da Nova Zelândia foi se identificando com os Maores. Antes de cada partida, os All Blacks, eles dançam haka para ter essa capacidade de sentir, essa personificação, esse algo grandioso, esse sentido maior em tudo aquilo que se faz. É como se eles estivessem incorporando uma percepção sentida, uma capacidade de sentir a grandiosidade. O milagre nas pequenas coisas, no fazer a diferença em cada pequeno gesto, em cada pequena ação. É isso que transformou os All Blacks em uma seleção quase que imbatível durante décadas. Por isso, esse pilar ele se transformou em alguma coisa de fundamental importância. Não basta só você definir qual é o teu objetivo. Se você só sente a incerteza, a dúvida e o medo, é exatamente essa capacidade de você sentir que o teu objetivo, ele está vivo dentro de você.
essa capacidade que você tem de sentir que cada pequeno detalhe desse objetivo, ele está presente em você. Não somente as incertezas, não somente as dúvidas. E é nesse momento que o líder vai fazendo a grande diferença. O segundo pilar desse tripé é a palavra percepção. Certa vez, eu estava participando de um evento e antes da minha conferência foi uma pessoa, um executivo da Petronave. E esse executivo da Petronave, ele estava falando exatamente das oportunidades que o pré-sal trouxe para o Brasil. Toda a demanda e toda a necessidade que o pré-sal iria criar. Então, por exemplo, iriam se precisar de novos navios tanques, peças para esses navios, novos estaleiros. E ele estava falando com uma plateia de empresários do setor metal mecânico. Naquele momento, eu fui percebendo que a plateia ela estava observando e percebendo aquela fala como alguma coisa do tipo: mas nós não somos especializados em fabricar peças para navio. Nós não somos especializados em fazer nada dentro desse contexto. Então ele está falando de uma demanda que não tem a ver com a minha empresa. Naquele momento, eu me lembrei de uma situação que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os homens, os americanos, foram para a guerra, ficaram as mulheres. A empresa, a indústria norte-americana estava entrando em colapso. Naquele momento, as mulheres assumem o posto de trabalho dos homens e começam a fabricar peça para aviões, peça para navios, peça para blindados, e a indústria norte-americana cresceu. Ela evoluiu exatamente no período de guerra. Nesse momento, eu ficava imaginando quantos empresários estavam perdendo uma oportunidade simplesmente porque ele não estava percebendo que aquilo poderia ser uma oportunidade para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua indústria. Por isso que muitas vezes nós vamos perceber que as pessoas nem sempre elas percebem a realidade como ela é. Muitas vezes ela está olhando para uma grande oportunidade e simplesmente não tem o sentido de que esta é a oportunidade para a minha empresa. É nesse momento que uma grande oportunidade ela é jogada fora simplesmente porque as pessoas elas estão ocupadas demais em olhar simplesmente para um único aspecto da vida. É mais ou menos como se você pegasse uma pessoa depressiva. Parece que toda a parte colorida, a alegria, o amor, a felicidade que existe no horizonte não faz a menor importância. A coisa mais importante a ser percebida é tudo aquilo que vai fazer com que ela se sinta pior do que ela está. Muito pior do que ela está. Por isso que a percepção ela se torna um dos tripés fundamentais para um líder. Como é que você está percebendo a sua realidade? Imagine você. Se você não fosse você, como que você estaria olhando a sua vida? Imagine que você é uma outra pessoa, olhando para tudo aquilo que acontece ao seu redor. Como que seria percebido aquilo que você está fazendo, vivendo, as suas decisões? Com toda certeza, teria pontos que as percepções seriam idênticas. Tem momentos em que as percepções seriam completamente diferentes. Por isso que muitas vezes essa nossa capacidade de perceber não é simplesmente olhar, mas é a capacidade de olhar e enxergar cada ponto que acontece ao nosso redor. Por isso que
nós vamos ver pessoas que têm um filho, que têm uma filha. Olha para eles, mas não percebe. É como se não percebesse os detalhes, é como se não percebesse as coisas importantes que fariam a diferença na vida dessa pessoa. Tem pessoas que deixaram de perceber o grande amor da sua vida simplesmente porque está ocupado demais em ficar olhando simplesmente para as mesmas coisas. O líder jamais pode se permitir fazer isso. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco, dando continuidade a esse segundo pilar. Até já.